Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos aqui presentes e também para você que já está aí do outro lado da tela, nos acompanhando e aprendendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar a nossa escola dominical louvando a Deus com o hino de número 77. Hino de número 77 da nossa harpa cristã. Guarda o contato com teu Salvador. Aleluias. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Glórias a Deus.
Glórias a Ele. Toda honra e glória para o Senhor Jesus. Quando guardamos o contato com o nosso Deus, a nossa vida é uma vida de vitórias. Nós estamos estudando a lição desse trimestre, que nos traz o título Mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração. Fala dos profetas menores. E hoje a lição de número 2 traz o tema Oséias, o marido traído. Oséias foi um dos profetas menores. Cronologicamente, ele está como primeiro aqui na nossa Bíblia, né? E nós vamos estudar esta lição maravilhosa que Deus tem nos dado. Profetas em tempos de crise, somos nós. Estamos passando por um momento em que se mostra uma crise no mundo, mas o Senhor tem os seus servos para estar sempre a posto, para profetizar, para entregar o recado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para aqueles que querem trilhar o caminho em direção a Deus. O texto bíblico básico desta lição encontra-se no livro de Oséias, obviamente, capítulos 1, verso 2 e 3, capítulo 4, verso 6, capítulo 6, versos 1 ao 3 e o verso 9, e o capítulo 7, com o verso 3 e 4. Não estaremos lendo esses textos todos, mas a recomendação, eu creio que os irmãos tenham visto na lição de cada um, é para lermos o livro de cada profeta que estamos estudando na semana. O próximo livro será o livro de Joel, tem apenas 4 capítulos, e assim sucessivamente. Nós vamos ler apenas juntos, gostaríamos de ler o textual da lição que se encontra no livro de Oséias, obviamente, novamente, capítulo 14, verso 1, que diz assim. Podemos ler até mesmo juntos, no 3, 1, 2, 3, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Oséias, capítulo 14 e verso 1. Graças a Deus. Nós vamos estudar esta lição de hoje sob a orientação, sobre o ensino do nosso pastor Ronaldo, que vai estar aqui ministrando para nós a lição no dia de hoje. Quero chamar já o pastor Ronaldo aqui e darmos início à lição. Aleluia. Nós vamos fazer, visto que tem os irmãos aqui presentes, nesse formato, nosso irmão estará nos trazendo o entendimento da palavra de Deus. Que nós possamos, tanto você que está presente, como aí do outro lado da tela, aproveitar o máximo desta lição para trazer lições práticas para a nossa vida. Aleluia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Paz do Senhor para os irmãos, amém. Mais uma lição da escola dominical. Primeira aula foi bem explicativa, gostei muito. Já dei os parabéns à nossa irmã
e ao pessoal da escola dominical não pudemos estar presente, mas Oséias é a segunda lição, o marido traído. E esse tema é meio que complexo, né? Porque Deus usa a vida de um profeta no seu cotidiano para expressar o que é que estava acontecendo no mundo espiritual. Eu gosto sempre de destacar algumas coisas na leitura do texto básico. Primeiro texto básico aí, que é o texto bíblico básico, Oséias 1:3, diz assim: E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Só para você entender, você já sabe, o pessoal leu, Deus fez com que Oséias se casasse com uma prostituta para poder exemplificar e tipificar o que ele estava passando com Israel. E é interessante porque a gente pensa, né, avalia, que é o que o comentarista vai falar mais na frente, como é que Deus pode fazer um negócio desse? É totalmente inconcebível na mente do cristão Deus pegar um profeta e falar: casa com uma prostituta, que eu quero falar com Israel através da tua vida. Então tem coisas que a gente vai ver aqui mais para frente que Deus faz que a gente não vai entender. E à vista do povo de fora, o camarada vai falar: esse cara está desviado. Imagina Oséias, esse cara está desviado, casou com uma prostituta, ainda está profetizando para mim? Esse camarada está desviado, rapaz, saiu da presença. Então às vezes nós temos que tomar cuidado, porque Deus pode usar de meios estranhos ao nosso entendimento para falar com a gente. Foi o que ele fez lá quando Eliseu profetizou, e foram os leprosos que acharam comida. Tu vai falar assim: leproso, querido? Leproso significa pecado, pecador. Mas Deus usou os leprosos para trazer comida para todo o seu povo, tá bom? Então Gomer, o que significa Gomer? Completa. Era uma prostituta completa, tá bom? Isso é para você entender o que Deus estava fazendo. Ele falou assim: eu quero que você pegue, vamos colocar entre linhas, uma completa, que seja prostituta mesmo, que não seja meia, que seja completa, tá? Eu queria deixar esse destaque porque para você entender o que estava acontecendo com Israel. Oséias 4:6 está aí: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Todo mundo prega sobre isso, já vimos várias pregações. Aí Deus diz por que faltou conhecimento. Então não era porque não tinha quem ensinasse, era porque o povo, porque tu rejeitaste o conhecimento. Então hoje não é diferente. Às vezes Deus levanta alguém para ensinar, mas o povo não quer o ensinamento. Era o que estava acontecendo com Israel. Então a gente prega muito a primeira parte, mas esquece de explicar a segunda. Não é que faltava mestre, não é que faltava quem ensinasse, é que o povo não queria aprender. E quando o povo não quer aprender, não tem jeito, tá? Até Deus deixa no livre-arbítrio e vence o juízo em cima do povo. Verso 6, do 1 ao 3 aí do texto bíblico ainda, é interessante, porque às vezes a gente passa por cima. Diz assim, olha: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Também é um texto que muitos gostam de pregar. Aí o verso 2 diz assim: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscita e viveremos diante. Oséias estava sendo tomado por Deus como profeta para falar algo a respeito do ministério de Jesus depois da morte. Então Jesus teve um ministério depois da morte. Eu me lembro que uma irmã já pregou aqui, uma missionária. Mas Oséias estava sendo usado por Deus, pelo Espírito, para profetizar sobre esse ministério. Ele vai passar 2 dias, mas no terceiro vai ressuscitar, tá bom? Então só para você ter uma noção de como é profunda as coisas, tá? Aí 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. Não adianta conhecer o Senhor se não for na claridade, na sua santidade, na sua integridade. Será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então Deus só vem para mim como chuva
quando eu o conheço. Do contrário, ele não vem. Tá bom? Então vira a tua página aí. Estudo bíblico diário. Só vou trazer aqui a menção de quinta-feira. Não poderão evitar o castigo que virá. Oséias capítulo 8, verso 4. Abre aí comigo, rapidamente. Só para você entender. Eles queriam se livrar através da eleição de reis e da eleição de príncipes. Eles achavam que colocando um cara bom lá ia se livrar. Eles achavam que colocando um cara poderoso ia se livrar. Oséias 8,4, Deus diz assim: eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então o povo estava totalmente voltado por uma libertação, que achava que ia vindo o rei, que achava que ia vindo o príncipe, e apostavam até em alianças com o Egito e alianças com a Síria. Mas, querido, é como disse o salmista: o nosso socorro vem do Senhor. Tá bom? Então nós temos que depositar nossa confiança no Senhor. Tudo que esperamos, não esperamos daqui de baixo. Temos que fazer a nossa parte, mas não esperamos daqui de baixo, esperamos de cima. Porque de cima é que vem algo, é o que o João falou. Se o homem não receber de cima, ele não tem nada. De cima é que nós recebemos a nossa libertação, as nossas bênçãos. Então o povo de Israel, eles estavam elegendo pessoas, pensando que essas pessoas iriam livrá-los do pagamento do pecado, né? Que é o que Paulo fala, o salário do pecado. E não ia, tá bom? O pecado você só se livra dele quando você confessa e deixa. Aí Deus vem com misericórdia e poupa, e o juízo não se manifesta. Comentário. Palavra introdutória, né? Sabemos pouca coisa sobre Oséias, simplesmente que Deus escolheu ele. Também não sabemos por quê. Para expressar o que estava acontecendo no mundo espiritual com o mundo físico, com a sua vida. Então é complicado. Tem que ser uma pessoa de Deus mesmo. Tem que ser uma pessoa cheia da graça. Tu imagina você se dispor contra toda uma lei, todo um sistema já feito pelo próprio Deus, porque lá na lei de Moisés, que Moisés deixou, se uma mulher fosse prostituta, o marido teria que condená-la e apedrejá-la. Aí Deus pega alguém e fala assim: tu vai fazer o contrário, tu vai casar com uma prostituta. Então o cara tem que ter muita comunhão com Deus para saber que é Deus mesmo que está fazendo ele tomar aquela decisão. Porque senão não tome. Como é que eu vou tomar uma decisão contra a lei, contra o Torá? Como é que eu vou tomar, se não for Deus se apresentando e falando: pode fazer, sou eu que estou mandando, eu preciso falar com o meu povo está assim, está assado, eu preciso dar o recado para eles, e eu quero usar a tua vida. Só Deus na vida de um homem desse, para ele poder expressar desta maneira o que estava acontecendo no mundo espiritual, tá bom? O nome de Oséias significa salvação, e é um diminutivo, é uma forma carinhosa do nome Josué, que é Yeshua, tá bom? E Oséias é Yeshá, YSH. Então é um abreviativo, né? Seria um modo carinhoso de chamar Josué, Oséias. Data do livro, mais ou menos 700 a.C. Nós já vimos nas primeiras aulas que há profetas antes, durante e depois do cativeiro, tá bom? Oséias veio antes. E é interessante, eu vou, mais tarde aqui a gente vai ver, que ele avisou uma coisa, irmão, ele avisou uma coisa que é tremenda, né? Através da vida dele, Deus falou para o povo uma coisa tremenda. Deus estava falando para o povo o seguinte: olha, vocês estão se prostituindo, e isso é para crente, hein? Isso é para crente, mais tarde a gente vai ver aqui. E se vocês não se arrependerem, eu vou ter que repudiar vocês. E se vocês não se arrependerem, eu vou ter que me divorciar de vocês.
Oséias foi usado para mostrar isso que Deus estava falando com o seu povo. Você vai ver mais para frente, tá bom? Destinatário, Oséias proferiu no reino do norte, Israel, que tinha capital em Siquém. Nossa irmã já explicou muito bem, tá bom? Quando Roboão, é interessante, né? Roboão tinha tudo para ser um bom governo por Deus, filho de Salomão, mas não foi por quê? Porque ele aumentou os impostos. Nada parecido com hoje, né? Aleluia. Quando você aumenta imposto, o povo fica sofrido, com raiva e te abandona. E foi isso que aconteceu, querido. Roboão foi lá e falou assim: o meu dedo vai ser mais grosso que o lombo do meu pai. E subiu os impostos lá para cima. O povo falou: o quê? Estou fora. Procurou Jeroboão para poder ser o rei deles e se separou. Tá bom? Então é um problema quando os governantes aumentam muito o imposto, o povo não aguenta, tá bom? Então vamos lá, destinatário, o reino do norte, mais ou menos 740 a.C., tá bom? E o alvo principal era Israel e a Assíria. Por quê? Porque a Síria era um elemento presente que sempre estava perseguindo e querendo dominar toda a situação. Israel estava ali entre a Síria no norte e o Egito lá embaixo, tá bom? Então o povo de Israel se dividiu da seguinte maneira: para cima Israel, reino do norte, para baixo Judá, Jerusalém, para cima depois de Israel vinha a Síria e depois a Assíria, para baixo vinha Judá e logo depois do Mar Vermelho o Egito, da onde eles saíram. Então era uma pressão, o Egito tentando voltar a conquistar as terras e a Síria e a Assíria lá em cima tentando abafar o povo de Israel, tá bom? O profeta demonstrou grande familiarização com Israel e com a sua geografia. Oséias conhecia o povo, a nação e o território. Pois não, pastor? Por favor, venha. Isso. Tanto é que Miqueias, quando a gente for estudar, ele profetiza para os dois reinos. E Oséias também faz menção do reino do norte. Ele compara. Porque, irmão, o que estava acontecendo? O povo estava tão corrompido que um olhava para o outro, Judá olhava para Israel, via Israel fazer errado e começava a fazer errado também. Você vai ver isso quando a gente passar por todos os profetas menores. E não é diferente de hoje. Você vê alguém fazer o errado e você fala assim: não, tudo bem, ele está se dando bem, eu também vou fazer. Então estava acontecendo isso. Israel começou. Por que começou em Israel? A nossa irmã falou na primeira aula. Porque Jeroboão, né, com a preocupação do povo não voltar, descer lá de cima do norte para o sul, para poder cultuar Deus em Jerusalém, ele começou a fazer templos e deuses e profetas lá em Israel, em Siquém, para o povo não voltar para poder adorar em Jerusalém, porque senão ele ia perder o povo politicamente. Então, por causa da política, ele desvirtuou o povo de Deus, ele fez o povo errar o caminho. E aí Israel lá em cima começou a pecar primeiro, e depois Judá embaixo começou a olhar: não acontece nada com eles, vão pecar. Então, cuidado, não é bem assim, porque o juízo veio para Israel e o juízo veio para Judá. Fala, chefe. Abraão. Após Salomão. É disso, de Davi. Correto. Isso. Normalmente, né, quando se vai pregar, a pessoa nem presta atenção, ela quer espiritualizar as coisas.
Mas quando você vai para a exegese, para a teologia e para o estudo, você tem que ter uma noção histórica de tudo. Aqui nós estamos falando dos profetas menores, mas você vai ver que Oséias, ele viveu um pouco antes de Jeremias e ao mesmo tempo que Isaías. Então Isaías e Jeremias são profetas maiores, mas também estavam tendo, vamos dizer assim, uma ênfase maior na teologia em relação aos escritos. E Oséias apareceu para Deus falar com o povo nitidamente, com a sua vida. Isaías e Jeremias estavam profetizando, Jeremias depois, Isaías junto com Oséias, mas Deus pegou Oséias e falou: eu quero mostrar para o povo o que é que eu estou passando através da sua vida. Então você vai ver muito isso, Deus falando com um reino, e às vezes ele cita o outro, mas o profeta, ele tem essa visão, porque ele conhecia, como o comentarista está falando, Oséias conhecia o povo, ele sabia que o erro estava do começo, da divisão, do pecado de Davi, que dividiu o reino, foi arrancado, Salomão ainda conseguiu reinar, unido, o reino unido de Israel, mas quando Salomão morreu, o reino dividiu, que era uma profecia que iria acontecer. O problema, irmão, não são as profecias, o problema é como você aproveita ou não as profecias. Deu para entender? Deixa eu te explicar. Jeroboão teve a maior oportunidade da vida dele. Deus falou: eu vou te fazer rei, eu vou te colocar como rei, porque Roboão pecou e eu vou confiar em você. E o que foi que ele fez? Tirou o povo da direção de Deus. Ele poderia ter mudado a história da vida dele, toda a história da Bíblia, se ele continuasse fiel a Deus. Assim aconteceu lá no começo com Saul, o primeiro rei. Deus escolheu e falou: olha, eu vou confiar a minha nação a um homem. E foi Deus que escolheu Saul. Só que Saul perdeu a maior oportunidade da vida dele, se desviando da presença de Deus e da orientação de Deus. Então, a gente está falando sobre mais ou menos 750 a.C., basicamente para Israel, mas Oséias faz menções de Judá também. Sua profecia foi entregue cerca de 20 anos antes da invasão da Síria. Então, o que Deus quer dizer com isso? Foi o último instrumento de Deus para que o povo se arrependesse. Foi a última cartada de Deus para ver se o povo voltava atrás. Caramba, eu estou profetizando, eu estou usando, Deus está levantando o vaso, não estão entendendo? Eu vou mostrar através da vida de alguém, para ver se alguém abre a vista, os olhos e volta para mim. Então, a última tentativa de Deus com Israel foi através de Oséias em relação à sua própria vida, em relação a mostrar para o povo o que é que Deus estava sentindo. Mais alguma observação, chefe? Vamos lá, chega mais para frente. Um casamento indesejado, tá bom? Tópico 2 aí. O tópico 1, 1 e 2, acho que não tem muita coisa, né? É só mais o livro e a geografia. E que o tempo que ele profetizou foi 20 anos antes do cativeiro. Você vê que 20 anos é um tempo razoável para você mudar de posição e Deus te abençoar. Mas mesmo assim o povo não mudou de posição. Tá bom? Tópico 2. Sob a ordem divina, Oséias teve de casar-se com Gomer. O casamento foi para ele, sem dúvida, um tormento. Irmão, imagina casar com uma prostituta. Você vai ver durante a lição, e você lendo o livro de Oséias, você vai ver que ela teve 3 filhos com Oséias e depois voltou para a vida de prostituição. Você imagina o irmão Oséias? Imagine, qual o nome que ele recebia na cidade? Imagine, irmão. Quem olhava para ele falava o quê? Casou com a prostituta, agora ela voltou. Só sendo muito crente, querido. Só sendo muito cheio da presença de Deus. Segundo a lei mosaica, aquela mulher deveria ser apedrejada. Levítico 20:10 fala sobre tudo isso, tá bom? E qualquer homem vítima da infidelidade de sua mulher, porque ela casou e depois voltou, depois que teve 3 filhos, voltou para a prostituição, ele tinha direito de requerer o divórcio. Deuteronômio 24, 1 a 4. Aí eu quero que você
Por favor, abre aí a tua Bíblia, Jeremias. Jeremias, capítulo de número 3. Jeremias veio logo depois de Oséias, irmão. Tá bom? Você não vai ver aí na nossa lição, mais para frente, porque Jeremias é um profeta maior, e a gente está estudando os menores. Mas Jeremias, capítulo 3, tem um microfone aí, Gideon? Lê para a gente, Jeremias 3. Pega um microfone para ajudar, para ficar melhor. Jeremias 3. Isso, 6, 7 e 8. É aquilo que a gente acabou de falar. Jeremias capítulo 3. E outro depois já abre Isaías 50, verso 1. Você conhece, mas ninguém prega sobre isso. Não vai pregar não. Isso, lê para mim, Gideão. Por quê? Porque Deus estava mostrando o estado que estava a sua pessoa. Olha só, Deus usando um profeta para mostrar como ele estava, de sentimento, irmão. Entendeu? De sentimento. Som. Pode ler, Gideão. Nós estamos fazendo aqui um remanejo, mas você fica firme aí, que o Gideão vai ler. Jeremias 3, 6 a 8. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Presta atenção, ó. Ele já está lá no reino do norte, falando do reino do sul. Continua, por favor. Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Jeremias está falando da prostituição de Israel, que Deus tinha usado Oséias para mostrar. E eu disse: depois que fez tudo isso, volta para mim. Mas não voltou. Olha só, Jeremias está falando de Oséias, que Deus estava falando: Oséias, vai atrás dela, não deixa ela não. Toma ela de volta e faz uma aliança, que é o que eu estou fazendo com o meu povo. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. O povo começou a olhar e achava: não vai acontecer nada. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesmo se prostituiu. Deus está falando pela boca de Jeremias: ó, o negócio foi tão sério que eu tive que dar o divórcio para Israel. Pela boca do profeta, ele tentou tudo com Oséias, mas não conseguiu fazer o povo voltar atrás. Então ele diz assim: olha, a despedi e lhe dei o líbero de divórcio, que era a carta de divórcio. Deus estava... É brincadeira, irmão. Isso é para crente, irmão. Isso é para crente, tá bom? Deus estava se separando de Israel. Isso é para crente, tá bom? Para quem lê a Bíblia. Como a gente, eu sei que vocês estão aí, sempre são estudiosos, para que você não... Sabe, irmão, Deus estava através de Oséias mostrando o que ia acontecer, que ele não queria, mas que ia acontecer. Por causa da prostituição com outros deuses, Deus falou assim: ó, não vai dar, eu vou ter que me separar por um tempo. Aí você vai ver lá em Isaías 50, rapidamente, só para a gente matar isso aí, já passar para o ponto 2. Isaías 50, Deus passou um tempo separado. Aleluia. Verso 1, diz assim, ó: assim diz o Senhor: onde está o líbelo de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi... Deus estava falando: eu tive que me separar de Israel, porque Israel estava adulterando com outros deuses. Mas o que Deus está falando aqui em Isaías? Que ele ia voltar a rasgar a carta de divórcio e aceitar, aleluia, Israel de novo, como Oséias aceitou Gomer de novo, tá bom?
Então Deus estava passando para aquele povo um filme do que ia acontecer. E ele queria evitar isso, mas o povo não entende. É como a gente vê o histórico da nossa vida. Deus está falando, vai acontecer isso se vocês não abrirem o olho. Vai acontecer isso. Aleluia. Quanto o profeta encarna a mensagem. Por que Deus fez isso? Porque Oséias precisava sentir o que Deus estava sentindo para poder falar. Deus estava se sentindo traído, enganado. Israel estava com outros deuses, fazendo cultos embaixo de árvores, de pinheiros, postes ídolos. Então Deus estava se sentindo traído. É por isso que lá no mandamento diz assim, não terás outros deuses. Como é que está lá? Diante de marido traído. Primeiro ele fala além, depois ele fala diante. Não quero que você se misture com outro Deus, porque eu sou o seu Deus. Então Deus estava tratando de uma traição e estava tratando de um adultério é quando você é casado e sai com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge. Então Deus falou, olha, eu não quero outro Deus diante de mim. Não pode, tá bom? Vamos mais para frente. O que se lê sobre Oséias é algo chocante e completamente fora do padrão divino. Entretanto, era tão grave o problema da nação que Deus utilizou-se desse meio para, em primeiro lugar, levar o profeta a entender o que ele sentia em relação a Israel, depois fazê-lo entregar sua mensagem ao povo. Então, algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes Deus vai usar desse método. Vai fazer você sentir o que ele está sentindo, para depois poder falar alguma coisa para a sua igreja. Então, normalmente, pastores vivem isso. Muito, sofrem muito, porque Deus mostra e faz eles sentirem o que Deus está sentindo, para depois ele falar para a igreja. E às vezes a igreja não entende. Às vezes a igreja não valoriza, como aconteceu com Oséias. Então Deus pegou Oséias e falou, fez com que ele sentisse o que estava acontecendo com Deus, para ele poder pregar de maneira vivida aquela mensagem, tá bom? Deus sentia-se como um marido traído pela nação, 2:2. Era isso que o profeta deveria sentir ao entregar a mensagem. Israel havia sido infiel à aliança com Deus. Então Deus pega uma experiência de vida para que o profeta viva e sinta e possa profetizar de maneira consciente do seu coração. Eu sei o que Deus está sentindo, povo, se arrepende. Eu sei o que Deus está sentindo porque Ele me mostrou, é igual o que eu estou passando. Então são coisas que a gente vê, que às vezes a gente não vai entender. São padrões que fogem do nosso conhecimento e nos deixam temporariamente pensativos. Como é que Deus pode fazer isso? Faz. Até porque Deus pode todas as coisas. Só uma coisa que Ele não vai fazer é pecar. Mas Ele pode fazer da maneira que Ele quiser. E quem entende Deus tem certeza de que é Deus que está falando. É o que aconteceu com Oséias. Oséias não teve dúvida, foi lá e casou. Teve dúvida. Irmão, com certeza, você acha que alguém não falou para ele, tu é louco? Tu vai casar com uma prostituta? Não, normal, ele não é ET, era homem. Com certeza tinha amigos, tinham pessoas, parentes. Tu é maluco, Zé? Tu vai casar com aquela prostituta? Vou, Deus mandou. Imagina o cenário, irmão. O livro de Oséias é lembrado no Novo Testamento em várias vezes. Mateus 2:15, tá bom? 1 Coríntios 15:55. Além desse livro, Oséias apresenta uma profecia messiânica de âmbito escatológico. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no final dos dias. Oséias 3:5. Então Oséias fala para o momento, ele tem uma parte poética e ele fala profeticamente para o futuro. Os nomes dos filhos de Oséias. Então vamos lá. Primeira filha chamou Jezreel. Deus semeia ou Deus pode espalhar. Então Deus estava falando, olha, não é porque
eu fiz de vocês uma nação eleita, escolhida, que vocês vão poder fazer o que quiser. Eu sou o que semeio e eu sou o que espalho. Lembra de Ageu? Ageu falou, olha, vocês trouxeram e Deus soprou, espalhou. Vocês escolheram e Deus... Vocês colocaram no saco e o saco estava... Alguém rasgou o saco no fundo. Então Deus, irmão, é aquele, como disse Oséias, que faz a ferida e pode curar. Ele é poderoso para isso. Então ele está dizendo pelo primeiro nome, e é interessante, porque Deus fala através dessas coisas. Deus falou, põe o nome do teu filho, da tua filha, que simboliza o que eu estou sentindo, o que vai acontecer. Então ele colocou, o primeiro é Deus semeia e Deus espalha. A segunda, Lo-Ruam, que significa não vou favorecer, não favorecida. Ou seja, Israel estava pensando que podia, através do favor de Deus, através da escolha de Deus, continuar de qualquer maneira. Irmão, isso é uma mensagem para os dias de hoje. Vamos ser mais rápido, é uma mensagem para os dias de hoje. Porque às vezes a gente pensa que porque somos crentes, porque somos salvos, podemos qualquer coisa. Negativo. Deus estava falando através da segunda filha de Oséias: eu não vou favorecer vocês se vocês continuarem no pecado. E o terceiro, ele define: lá a mim, não serão mais meu povo. De certo que depois ele muda o nome para Ami, meu povo, porque o povo iria se arrepender e Deus iria retornar com a aliança, como ele fez em Isaías 50, tá bom? Mas Deus queria evitar todo este problema. Às vezes, irmão, a gente não entende, mas Deus está trabalhando para evitar um monte de coisa na nossa vida, e a gente está indo contra. Às vezes Deus está programando nos livrar de um monte de coisa através de ações, de profecias, de experiências de vida, e a gente não entende. Então Deus avisou por 3 vezes através dos 3 filhos de Oséias que o povo tinha dias contados. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Gideão? Aí você vai falar assim: Deus separou, e aonde que Deus casou? Interessante, né? Onde que está o casamento de Deus? Anota aí, depois você lê em casa, Ezequiel capítulo 16, versos 8 em diante. Deus usa Ezequiel para mostrar o seu casamento com Israel. Depois você lê em casa, tá bom? Ezequiel 16, 8 em diante. A Bíblia, irmão, ela é completa. Ela é completa. Lá vai falar que Deus escolheu Israel como uma virgem e fez dela uma mulher bondosa, cheia de ouro, deu a ela leite, mel, vinho, azeite, e ela traiu a Deus. Tá bom? Ezequiel capítulo 16 mostra o casamento de Deus. Vamos mais para frente. O pecado da nação. O chefe está ocupado, senão eu ia perguntar. Tem alguma coisa, chefe? Gideão, o pecado da nação. Rafael? O pecado da nação. As mensagens dos profetas sempre vão ser constituídas por 3 objetivos. Primeiro, denunciar o pecado. Segundo, o apelo ao arrependimento. E a terceira parte, a promessa se você se arrepender. Então Deus sempre vai usar dessa maneira. Quando ele pega o profeta para exortar, ele vai denunciar o pecado. Não tem conversa fiada. Não vai vir, eis que te abençoo, olha, abra a mão aí, está vindo. Não, ele vai denunciar o pecado. Depois ele vai trazer uma palavra de reflexão, para um apelo para que você volte. Porque a vontade de Deus, irmão, é o que Jesus falou: Pai, nenhum dos que tu me deste eu perdi, a não ser o filho da... A vontade de Deus é que eu e você não se perca, que nós cheguemos lá.
Então Deus vai fazer de tudo, vai usar o profeta, vai usar o irmão, vai usar a irmã, vai usar uma atitude de vida, vai usar o exemplo de alguém para falar, cara, você está errado, se você continuar assim no pecado, vai vir o juízo. Aí essa pessoa depois é usada por Deus para trazer um apelo, te arrepende, volta. Aí a palavra vem, você liga o rádio, está passando um hino lá de arrependimento, não é comigo, você muda a estação. Deus vai sempre usar um meio para tentar te trazer de volta para o caminho, para que as promessas possam continuar se cumprindo na sua vida. E eu vou dizer uma coisa, eu falo para você com propriedade, porque eu já apanhei de Deus, já fui abençoado por Deus, e já apanhei de Deus, e já fui abençoado com propriedade, tá bom? Então quando Deus falar, dá ouvido, porque sempre Ele vai ter um objetivo de te trazer de novo para o caminho, para que você consiga e possa continuar sendo abençoado, e por fim, chegar lá na glória. Então o pecado, ele foi direcionado por Deus em relação à vida de Osés para fazer isso. O profeta foi usado para denunciar o pecado, vocês estão se prostituindo, vocês estão tendo outros deuses. Fez o apelo, te arrepende, porque Deus fez a ferida e pode sarar. Olha, volta a querer um ensinamento, vocês estão errando porque não conhecem a Deus, prossigamos em conhecer a Deus. Sai desse caminho, volta para o caminho era isso que ele estava falando, prossigamos e continuamos conhecendo a Deus, não vai por outro lado não queira conhecer outra coisa. O ambiente político, isso aí já foi bem explicado, que é o 3:1, né? Reino do Norte, Reino do Sul, parte leste e oeste. Então, Israel, Síria, a Síria lá em cima, Judá embaixo e Egito mais no final ali, depois da curva do Mar Vermelho, tá bom? No final do 3:1, eu achei interessante, de modo um tanto ingênuo, Israel começa a titubear entre os dois países, que você vai ver lá em cima, que é Egito e a Síria. A nação estava disposta a apelar para qualquer lado, a fim de proteger-se contra aquele que eventualmente o atacasse, mas não estava propensa a voltar-se para Deus. Aí eu coloquei um título assim, eu coloquei assim, fazendo aliança com o inimigo. Porque tanto o Egito como a Síria, irmão, era inimigo. Só que eles preferiram fazer aliança com a Síria e com o Egito do que se arrepender para que Deus continuasse guardando, livrando, abençoando. Então é problema quando a gente resolve fazer aliança com... Está aí Jeosafá, né? Jeosafá saiu na guerra e quase morreu porque foi fazer aliança com quem não devia. O ambiente social. Israel vivia a prosperidade econômica. Nem sempre a prosperidade simboliza que você está com Deus. Você pode estar desviado e próspero, tá bom? Por quê, pastor? Porque o diabo ofereceu para Jesus as riquezas do mundo. Tudo isto te darei, se você se desviar. Se você prostrado me adorar. Então, nem sempre prosperidade simboliza comunhão, santidade, salvação. É óbvio que quem tem comunhão, santidade, salvação, Deus não deixa faltar. É o que Davi falou: nunca vi um justo, nunca vi. Mas nem sempre quem é próspero é salvo, porque às vezes fez aliança com quem não devia, tá bom? Então o ambiente era esse, eles eram prósperos, controlava toda aquela linha do Jordão que desce lá do norte. Quando você vê o mapa lá da Síria, você vai ver que o Jordão desce lá do norte, passa pelo Mar Morto, vai até o sul. Eles controlavam aquela linha de tráfico, de trânsito, de comércio. Israel estava em cima e Judá embaixo. Então eles eram um povo próspero, que tinha o domínio do mar. Por quê? Era o rio e era o Mediterrâneo. Pelo Mediterrâneo você chegava ali nas costas de Israel, e pelo mar você distribuía tudo, desde lá de cima da Síria até lá embaixo a Ásia. Então quem controlasse aquele braço de mar, que lá embaixo se transformava em Jordão, ele tinha a prosperidade do comércio. Mas nem porque eles eram prósperos, eles estavam na presença de Deus. O ambiente religioso, para compreendermos
O livro profético e o livro histórico do Antigo Testamento, precisamos conhecer a divisão política da nação. Isso já foi bem explicado quando Salomão morreu, seu filho Roboão se ascendeu ao trono. Já falei isso no começo. Roboão não deu ouvido aos mais velhos, preferiu o conselho dos novos, dos mais moços que tinham vivido com ele, e aumentou os impostos. Aumentou os impostos, o povo se rebelou. 10 tribos foi para um lado, 2 para o outro. Tá bom? Fica uma dica, não aumenta imposto não. Inconformado com aquela situação, a população do norte, Roboão tinha feito a população ficar inconformada, mudou e chamou Jeroboão I, filho de Nebate, para ser rei. 1 Reis 12, tá? Que ele era comandante do exército do rei Salomão. Então eles falaram, não vamos ficar com o filho não, querido, vamos ficar com esse aqui que é comandante, e ele pelo menos vai nos dar um alívio aí nas taxas, e a gente vai poder viver. Oséias está na 3ª geração depois desse reino. Ele está profetizando lá para Jeroboão II. Então já tinha passado o pai, o filho, ele estava avisando, porque desde Jeroboão I o povo veio se desviando, começando a fazer altares, começando a fazer sacrifícios. Jeroboão estipulou para si sacerdotes que não eram da linhagem sacerdotal. Então ele começou a armar para ele uma igreja paralela. Isso. O comentarista diz, né, que eles colocavam reis para tentar resolver o problema. Mas, irmão, o problema no mundo espiritual não se resolve com reinos, com política, com acordos. O problema no mundo espiritual só se resolve se achegando a Deus. Então, às vezes, a crise está estabelecida, mas era uma crise espiritual que refletia na divisão das tribos. Era simples, era só eles pedirem perdão a Deus, era só eles não começarem a servir outros deuses, e toda essa crise política ia ter fim. Graças a Deus, bem lembrado, chefe. Então eles começaram a servir a Deus em Betel e em Dan. Fizeram 2 altares. Então tinha o altar em Jerusalém, que era o oficial. Jeroboão foi lá e fez 2 altares. É por isso que quando você vê Jesus lá em Samaria, o povo tinha ódio. Um brigava com o outro. A mulher falou assim, olha, me falaram que é aqui que se serve a Deus, vocês estão dizendo que é em Jerusalém. Tudo isso, irmão, se arrastou até o tempo de Cristo. Cristo teve que dar um jeito disso. Mulher, não é nem aqui nem lá. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em... O negócio não é político, é espiritual. Jesus estava falando. Não é divisão de território, não é Samaria, Jerusalém, é espiritual esse negócio. Deus estava falando para aquela mulher, se resolve no mundo espiritual, adora a Deus em espírito e verdade, e deixa desse negócio de Samaria, deixa desse negócio de Jerusalém. Tanto é que depois, quando na sua morte, ele rasgou o véu do templo. Ele disse assim, ó, não tem mais véu, você pode chegar até a presença de Deus. Então, Oséias estava naquele meio, que nem o nosso pastor acabou de falar, um turbilhão político, e Deus levanta ele para proferir esta mensagem. 10 horas, Gideão. A mensagem de Oséias, chefe. Como era o culto a Baal? O culto a Baal era uma orgia sexual. Irmão, culto a Baal era o bacanal que você já ouviu falar por hoje. Era isso, um culto a Baal. Era um bacanal, todo mundo com todo mundo. Esse era o culto a Baal. E o povo de Deus se deu ao desprazer de realizar isso. Isso começou aqui? Não. Começou aqui não. Você lembra quando Moisés subiu o monte e Arão ficou lá embaixo? Você vai ver isso em Êxodo. O povo começou a adorar aquele boi,
aquele bezerro e promoveu uma orgia, um culto a Baal. Era o que os egípcios faziam. Quando Moisés desceu, o povo estava bêbado e em orgia. E aí Deus lascou a espada. Quem é por Deus, venha para o lado de cá. Só quem foi que ficou sóbrio? Os levitas, porque eles sabiam do chamado. Quem sabe do chamado, irmão, não se contamina. Então os levitas vieram para o lado de Moisés. Aí Deus deu a ordem e Moisés falou: pode matar os seus irmãos. E mataram um monte, porque estavam na orgia, que já era uma tipificação do culto a Baal, que Deus havia proibido. Eles estavam começando a entrar na terra e já estavam começando a realizar as coisas que Deus tinha proibido. Então, depois de se encarnar o propósito sentimental de Deus, por intermédio de um casamento infeliz, Oséias transmitiu uma mensagem de juízo contra a nação. Por quê? Porque a nação não voltava, então Deus tem que entrar em juízo. O que é o juízo? O juízo, irmão, é o que Paulo falou, é o pagamento pelo meu pecado. Porque Deus é justo. Então, se Ele é justo, Ele tem que pagar pelos encargos ou pelas obras que fazem. É por isso que Jesus falou: meu pagamento está comigo, para dar a cada um segundo o que tiver, por meio do... porque é eu que vou determinar o que eu faço. Então Deus estava alertando para ele não ter que fazer o pagamento. Se arrepende, se arrepende, se arrepende, que senão o pagamento virá, e o pagamento é o meu juízo. O juízo de Deus é o pagamento pelo pecado, nada mais. Ah, Deus é ruim? Não. Deus avisa para que eu não entre no seu juízo, porque o juízo é o pagamento. E aí quando você entra na dívida, você já viu? Aí você tem que pagar até a última prestação. Às vezes você financia em 12, em 16, não paga uma para você ver. Aí vem o juízo de novo, juros. Aleluia. É melhor não entrar no juízo, é melhor se arrepender antes. O estilo literário de Oséias, ele tem uma parte retórica, né, porque ele conhecia o povo e a região, então ele falava bem, tá bom? Ele era uma pessoa com capacidade. Ele tem uma parte histórica e tem uma parte espiritual de profecia. Sempre tratava o povo como Efraim e chamou o povo ao arrependimento, 4:2. O perdão concedido à mulher, 4:3, que é o que a gente falou. Oséias foi intimado por Deus para voltar e pegar a mulher. Olha, ela te abandonou, tal, você teve filho com ela, mas ela voltou para aquela prostituição. Vai lá e pega ela de volta. Paga o preço e fala para ela fazer um acordo contigo de nunca mais te abandonar. Deus estava mostrando pela vida de Oséias o que ele ia fazer com o povo de Israel. Voltar atrás do povo, fazer um acordo com o povo, para que o povo sirva a ele e nunca mais se desvie. Onde nós estamos nessa história, nessa fase? E eu vou terminar para passar para o pastor, que ele já fala as últimas fases e a conclusão. Nós estamos aonde? Abriu-se um parênteses e entrou a igreja. Jesus e a igreja. Quando fechar esse parênteses, Deus vai realizar esse acordo. Quando o espírito de súplica cair sobre toda a nação de Israel, está lá em Apocalipse, e eles vão se arrepender e vão reconhecer que Jesus veio, porque Deus estava tentando. Lembra que Jesus falou: eu vim para os que eram? Jesus estava vindo porque Deus estava tentando fazer essa reconciliação, e o povo não mataram Jesus. Então isso vai acontecer lá no final dos tempos. A gente não vai estar aqui, graças a Deus. A gente vai ter sido arrebatado. Mas Deus vai cumprir esta aliança de restaurar o povo no final, através das duas testemunhas. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Chefe, tem o final aqui, a conclusão, por favor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por esta lição gloriosa, onde nos traz um conhecimento profundo. Estava comentando com o pastor Rafael ali,
Interessante que um profeta menor, o seu contexto histórico, profético, foi cerca de 50 anos. Porque quando fala profeta menor, profetizou e acabou, não. Então, durante aproximadamente 50 anos, Oséias profetizou. Eu entendo que Deus, ele levantou o profeta Oséias nesse tempo de idolatria, nesse tempo onde o paganismo ele imperava, no tempo onde o adultério contra Deus, que é a pior coisa, que muitas vezes falamos no adultério do ser humano com o outro, mas a Bíblia fala muito no adultério do seu povo com Deus, e é isso que nós precisamos ficar alerta. Nós temos um noivo, nós temos um cabeça, e quando nós fazemos isso, mesmo fora da graça, Deus ele traz o povo de Israel debaixo da sua misericórdia, da sua graça, ele traz o povo ao arrependimento. Ele ainda vai falar para o povo se arrepender em um tempo que não era o tempo da dispensação da graça, mas é nesse tempo que Deus levanta um profeta para pregar, não apenas pregar. Se fosse hoje Oséias, jamais seria ouvido por nós. Como assim, pastor? Quem é que vai ouvir um profeta que tem 3 filhos e ele nem sabe se os filhos são dele, porque a mulher é prostituta? Quem é que iria ouvir um profeta que vai lá no meio da praça, resgata a sua mulher barato, com valor mínimo, que o maior preço não foi o dinheiro que ele pagou, mas sim ter que ir lá buscar e trazer de volta para dentro da sua casa? Imagina só quem ouviria esse profeta. Porque hoje você recebe uma profecia, você antes de receber a profecia, você olha a vida do profeta. E aqui, se olhasse pela vida do profeta, o povo de Israel não receberia a profecia. Se olhasse pela situação do profeta, o povo de Israel jamais acataria a palavra profética. Mas a palavra de Oséias sempre foi uma palavra de conhecimento, de arrependimento, de volta, de conversão para o povo de Israel. Deus mostrando através de símbolos, Deus mostrando através de uma simbologia que ainda era possível o povo de Israel ser resgatado. Deus mostrando através da profecia, seja ela num contexto político, seja ela num contexto econômico, espiritual, muito mais. Deus dizendo para o povo de Israel que era possível eles serem resgatados. Se naquele tempo Deus já disse que era possível o resgate, imagina agora que nós estamos na dispensação da graça. Glória a Deus. Se naquele tempo Deus já disse que através daquela mulher que Oséias resgatou na praça, trazia o símbolo do perdão de Deus com o povo de Israel, imagina agora que Deus ele levantou a sua igreja, o seu povo. Você acha que Deus ele não vai nos perdoar se nós nos arrependermos? Mas o segredo do perdão é o arrependimento. O segredo do perdão é a reconciliação. O segredo do perdão é a volta ao nosso Deus. Porque queremos perdão, mas não queremos nos arrepender. Quando nós nos arrependemos, Jesus, ele vem com a sua misericórdia e nos perdoa. Quando nós nos arrependemos, automaticamente, Jesus ele nos dá um banho de misericórdia e restituição. O grande problema que temos é, falando no tempo de crise, nós como pastores, obreiros, pregadores da palavra, entendemos que no tempo de crise não podemos pregar arrependimento. Entendemos que no tempo de crise espiritual, não podemos pregar arrependimento. Por quê? Porque se eu pregar arrependimento, eu vou dispersar a igreja. E aí que está um grande erro, Milton. Aí que está um grande erro, irmã Clarice. A gente acha que no tempo de crise espiritual, por que a crise espiritual ela veio? Por falta da pregação do arrependimento. Por que a crise espiritual ela veio? Porque a política dominou. Por que a crise espiritual veio? Por conta deixaram de ter a democracia e acabou virando anarquia, porque para assumir o trono,
Os reis faziam qualquer coisa, davam golpes e mais golpes, e achavam, como o pastor Ronaldo acabou de falar, que o seu reinado, se fosse bom, ele resolveria o problema espiritual. Não adianta. Pastor nenhum resolve problema espiritual de uma igreja que não se arrepende. Ah, pastor tem que resolver. Não tem que resolver. Pai de família nenhum resolve o problema de dentro de uma casa onde a família não se arrepende. Não adianta. Não, pastor, não, porque a salvação é individual. Não tem como o pai dizer assim, através de mim, a minha casa. Ah, pastor, mas Jesus, através de Josué disse que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Sim, Deus disse através de Paulo e Silas para o carcereiro: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas tem um decorrer dessa caminhada para a salvação. Nesse decorrer da caminhada, não é porque você é pai, não é porque você é pastor que você vai salvar as pessoas falando o que elas querem ouvir. Não adianta. Ou nós falamos a verdade, ou nós falamos para o povo se arrepender, ou nós vamos continuar com o adultério espiritual dentro da igreja. O povo adora a Deus, mas adora mais ao dinheiro do que a Deus. O povo adora a Deus, mas adora mais os seus próprios bens do que o próprio Deus. O povo adora a Deus, mas Deus é segundo plano na nossa vida. Isso é para todos nós. Essa escola dominical é para todos nós. O contexto espiritual que o povo de Israel vivia é o mesmo contexto que nós vivemos. É o mesmo contexto espiritual que nós vivemos. As pessoas achando que o presidente da república vai libertar e não adianta nada. As pessoas achando que o prefeito vai resolver, não resolve. O que resolve para a igreja, para o povo de Deus é: Deus, Ele sempre quer nos perdoar, sempre. Mas o que vai nos trazer o perdão é nós nos arrependermos. Aleluia. Nós nos prostrarmos diante dEle e verdadeiramente reconhecermos quem nós somos, o nosso estado. Imagina, Oséias vai lá, busca a mulher, traz para dentro de casa, o povo vê e mesmo assim ainda continua errando. Deus está trazendo o símbolo de uma mulher que aparentemente não tinha como reatar o casamento, não tinha como voltar para dentro de casa, mas mesmo assim o povo ainda continua fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Às vezes pode cair fogo do céu. Às vezes pode cair fogo do céu, Gideon. Às vezes você pode ver a terra se abrir, mas a sociedade continua pecando. Noé falava, Noé anunciava, porque tudo isso começa do jardim. Noé anunciava e o povo continuava na sua vida, bebendo, se prostituindo, dizendo: esse homem está louco. Até que veio o dilúvio. E muitas pessoas acham que quando você prega sobre arrependimento, sobre arrebatamento, vão dizer que você está louco, mas não está. Eu vou concluir. Muitas vezes o sentimento de Deus foi afetado pelo pecado do seu povo. Deus tem um sentimento, irmãos. Existem pessoas que acham que Deus, ele não tem. Deus é soberano, ele não tem sentimento. Ele tem sentimento. De sorte que haja em Deus o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo não vai falar de Jesus o Nazareno. Ele vai falar de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele fala de Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação querer ser igual a Deus. Ou seja, Deus tem um sentimento. E ele vai continuar dizendo aqui na conclusão: desde o início da sua história, a nação hebreia viveu uma relação muito conturbada com o Altíssimo. Acertava e errava. Acertava e errava. Começava bem e não terminava bem. Ia, daqui a pouco caía de novo. Jesus, o que o povo de Israel não viveu, Jesus quer que a sua igreja viva. O que é, pastor? Estabilidade. Uma hora eu estou, outra hora eu não estou, pastor. Não, Deus quer que nós tenhamos estabilidade neste tempo espiritual. Às vezes temos estabilidade emocional, às vezes temos estabilidade financeira, às vezes temos estabilidade conjugal, mas quando chega na área espiritual nós não temos estabilidade.
não temos constância na vida espiritual, irmão Calbi, você vai ver que as pessoas estão, mas daqui a pouco não estão mais. Você vai ver que as pessoas vão, mas daqui a pouco não vão mais. Precisa de alguém dar um empurrão. Hoje o Espírito Santo é o agente principal através da palavra, para nos sustentar, para nos manter firmado na palavra do Senhor. Não espere por profetas, não espere por pessoas. A maior profecia é a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Adquira conhecimento pela palavra do Senhor. É a palavra de Deus que vai nos dar sustentabilidade, meu irmão. É a palavra do Senhor que vai nos ajudar a nos sustentarmos em tempo de crise espiritual. A crise hoje não é apenas na enfermidade e no Ministério da Saúde, não. A crise maior da sociedade é espiritual. A crise maior da sociedade é o que nós estamos fazendo. E Deus está levantando através desta lição. Muitas pessoas estão achando, mas essa lição é a segunda vez, é isso e aquilo. Mas Deus trouxe essa lição no tempo certo. Deus sabe por que mandou essa lição de novo, porque este é o tempo da igreja se voltar a Deus. Aleluia, esse é o tempo da igreja olhar, como o pastor Ronaldo acabou de ministrar aqui muito bem. É crise espiritual. Não adianta eu confundir, não adianta eu querer colocar política, não adianta eu querer colocar deputado, presidente, não. Nada disso. O erro deles foi tentar consertar a crise espiritual com a política, quando na verdade eles tinham que se consertar com Deus. O que nós precisamos é de Deus. Vou encerrar, que a hora já foi. Glória a Deus. Conclusão, ele continua dizendo: olha, a nação hebreia viveu uma relação muito conturbada com o Altíssimo. Muitas vezes está bem aqui, mas com Deus não está bem. Ela tanto passou por intensos momentos de devoção, quanto por densos episódios de apostasia. Olha só, frequentemente o povo se esquecia da aliança feita com o Eterno e voltava-se para outros deuses, cultuados tanto pelos povos cananeus que habitavam sua terra, quanto pelos povos vizinhos. O pior desses era o culto a Baal, oficializado pelo rei Acabe por imposição da sua mulher Jezabel, onde todos nós conhecemos a passagem, onde Deus levanta o profeta Elias para combater a este culto, né? Onde havia sacrifícios de criança, onde pessoas mortas se prostituíam com pessoas mortas na frente do altar. Olha ao estado que chegou a nação de Israel. A prostituição era normal já para a vida deles. Então Deus sempre levantava um profeta que não tinha biografia, que não tinha história, mas que chegava com uma profecia de juízo e de arrependimento. Deus ainda continua levantando profetas para o arrependimento do seu povo. Cada profeta de Deus trazia consigo uma mensagem de protesto. Olha aí, arrependimento e oportunidade. Diga comigo, oportunidade. Diga, oportunidade. Deus está dando mais uma oportunidade para nós. Glória a Deus. Não podemos passar essa lição sem dizer para você que está na sua casa, os irmãos que estão na congregação: Deus está nos dando mais uma oportunidade, sempre. Glória a Deus. Se Deus é especialista em nos mostrar que uma mulher prostituta foi levada para a prostituição, não saiu com um homem apenas, vários homens. Deus, ele usou o profeta Oséias para resgatar. Uma coisa é você profetizar, outra coisa é você trazer uma mulher para dentro de casa. Que difícil. Trazer uma mulher de volta que já tinha dormido com vários homens. E naquele tempo, a mulher não tomava banho, não fazia nada. A mulher, ela dormia com um homem, dormia com outro, dormia com outro. Oséias vai lá em praça pública. Deus vai lá na praça e compra ela, traz ela. Ainda tinha que comprar. Foi o que Deus fez por nós através de Jesus. Glória a Deus. Deus, ele teve que comprar aquilo que já era dele. Glória a Deus. Você
Já pensou você tem que comprar alguém que já é seu? Quem criou o homem foi Deus. Então por que tinha que comprar de novo? Porque nós estávamos com o povo de Israel. Porque nós achávamos que estava tudo bem, mas nós estávamos no lamaçal do pecado, na sujeira. Retrato muito fiel é da mulher adúltera que chega, que apresentam diante de Jesus. Para qualquer pessoa, aquela mulher seria condenada. Para qualquer rabi ou rabino, aquela mulher seria condenada, pastor Ronaldo. Mas Jesus, ele olha e diz: aqui está a representação da minha igreja. Aqui está a representação do meu povo. Ela veio até o mestre. E se ela veio até o mestre, há arrependimento. Se há arrependimento, há perdão de pecados. Se há perdão de pecados, há restituição. Jesus nessa noite, nessa manhã, está restituindo muitas pessoas. Jesus nessa manhã está dizendo para mim e para você: olha, aproveite essa oportunidade. Glória a Deus. Aqui a profecia vai até Malaquias, mas a graça, ela continua até os dias de hoje na nossa vida. Se a profecia foi até Malaquias, se a profecia foi até João, não é assim? Jesus vai dizer: se a profecia foi até João, Malaquias porque é profeta menor, mas se a profecia foi até João, meu irmão, glória a Deus, o dom profético continua, pastor, sim, mas a graça de Deus, ela permanece, e nós estamos debaixo dessa graça. Então aproveita e se arrependa agora, antes que a trombeta toque. Aproveite e se arrependa agora, antes que nós ouçamos o som da trombeta. Se arrependa agora. Nesta oportunidade somos levados à seguinte reflexão: como povo da nova aliança, os cristãos têm se portado diante de Deus. Como temos nos portado? Terminando, em plena fidelidade, ou adequando sua vida aos padrões deste mundo. Ou nós nos portamos com fidelidade, ou nós nos adequamos a este mundo. Mas que Deus venha mudar o teu coração. Que este mundo não tenha nada para nós, que este mundo não nos agrade em nada, e que verdadeiramente venhamos ser fiéis a Deus. Se Deus é fiel a nós, sejamos fiéis a Ele, porque vale a pena ser fiel a Deus, porque muito em breve nós estaremos com Ele no céu de glória. E não vos conformeis com este mundo. Eu termino, apóstolo Paulo dizendo, Romanos capítulo 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vos experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Olhe, não apresenteis o seu corpo, o seu culto racional, que é o vosso corpo. Não façam isso. Se for para apresentar, façam a Deus. Não se prostituam. Não usem o teu corpo para adulterar. Não use a tua vida espiritual para adulterar. Nós só temos um Deus que é criador de todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata. Você não precisa se entregar ao inimigo para ficar rico. Você não precisa fazer um pacto de sangue para ficar rico. Nada disso. Você só precisa de Jesus, aleluia, para ter a mansão celestial. Você só precisa de Jesus para viver o melhor desta terra. Você só precisa de Jesus para viver aquilo que Ele quer e viver em conformidade à palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que o nome do Senhor seja glorificado. Dê uma salva de palmas para Jesus. Nós vamos encerrar, presbítero Gideon, para nós estarmos ainda ministrando a Santa Ceia para os acamados, amém? Glória a Deus. Nós vamos contribuir enquanto o Gil louva. Tem que contribuir, não tem? Ainda? Nós vamos contribuir com alegria, enquanto o presbítero Gideon louva o Senhor aqui.
louvar a Deus enquanto os irmãos contribuem. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Na vida não tenho direção e preciso tomar decisão. Sei que existe um Deus que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de ti. Deus cuida de ti. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Deus queria andar com o povo de Israel. E é isso que nós cantamos agora. Ele quer andar conosco. Deixe que Deus cuide de você, meu irmão. Aleluia. Próxima lição é sobre o livro de Joel. Outro profeta que profetizou também em tempos de crise no povo de Deus.
Nós vamos estar aqui aprendendo. Precisamos aprender um pouquinho mais de Deus. Ele está falando conosco nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agradecer a Deus por este momento que estivemos aqui, mas queremos lembrar aos irmãos, às 6h30 nós vamos estar aqui para cultuar a Deus, para adorar a Ele, bendizer o seu santo nome. Você é convidado. Temos o espaço aqui suficiente para 30% dos irmãos, como é a lei, né? Estamos todos debaixo dos ensinamentos, debaixo do exigido, para que possamos fazer o melhor para Deus, sem sermos inquiridos em alguma lei, né? Então, você tem toda a liberdade. Venha para o culto, venha estar aqui. Você que pode, esteja na casa do Senhor para adorar a Ele. A palavra de Deus diz assim: não deixeis a vossa congregação, não deixeis de congregar, de estar junto. É aqui que o Senhor vai falar ao teu coração. E também você que não pode, por força de lei, também esteja cultuando a Deus através da live. É como se a sua presença estivesse aqui no templo. Então nós vamos agradar dessa forma o coração de Deus, né? Aproveite, como o nosso pastor falou, a oportunidade. Deus está dando uma oportunidade única nesse tempo para o povo de Deus. Voltemos ao arrependimento de fazer o melhor para Deus. Amém, pastor? Nosso irmão Newton vai estar orando a Deus, agradecendo a Deus por esta bênção nesta manhã. Aos irmãos que estão na live aí assistindo, nós queremos dizer que agora, depois da escola, vamos estar ministrando a ceia para aqueles irmãos que não puderam estar aqui, são do grupo de risco, os irmãos acamados, mas nós vamos sair agora para estar ministrando a ceia para esses irmãos. Já fiquem preparados e nós vamos estar levando. Se tem alguém que não está... não teve ontem aqui e quer, mande uma mensagem para o pastor, para nós aqui, e nós vamos estar levando a ceia aí para os irmãos. Amém? Irmão Nilton vai estar orando. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Ensino maravilhoso nesta manhã que Deus tem nos trazido aqui, Senhor. Vamos orar a Deus agora no término, no encerramento, que Deus possa estar conosco todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, na Tua casa, Senhor, onde aprendemos uma porção da Tua palavra, meu Deus. Pai santo e amado, esta palavra que faz tão bem para nossas almas, Senhor, nos conduz à eternidade contigo, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa cada dia abrir, Senhor, nossa mente, o nosso coração, Senhor, o desejo de aprendermos da Tua palavra, Senhor. Pai, abre, Senhor, nosso entendimento. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus também, leva-nos em paz agora, Senhor, dando um dia de paz, saúde e felicidade na Tua presença, Pai. Preparando para que à noite estejamos aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Pai, abençoa toda a Tua igreja, aqueles que não estão aqui, Senhor, também estão do outro lado, que o Senhor possa contemplar com as bênçãos celestiais, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda a sua mão para o céu. Queremos também agradecer a Deus. Os irmãos talvez ainda não sabem, mas ontem eu nem cheguei a falar. Pastor Rezende, que está em São Paulo, internado, nosso amigo, companheiro,
disse que eu tenho ele como um pai, conselheiro, e ele está em recuperação. Falei com a pastora Dina ontem, mas ele está, graças a Deus, bem melhor, e eu creio que daqui a pouco ele está conosco já de volta, em nome de Jesus. Então orem pelo pastor Antônio Carlos Rezende, ele que é líder da UEADEMS geral, ele e a pastora Diná, precisam muito das nossas orações, amém? E um dos vice-presidentes também do ministério. Pastor José Pereira, Deus abençoe, estava conosco ontem aqui, veio, participou da ceia. Deus abençoe pastor Pereira. Sou grato a Deus, irmãos, por esta igreja, pelos irmãos, o Gideon, pastor Ronaldo, tá aí, irmão Nilton, também o Rafael, o Calbi, e a todos os irmãos. Estou falando da equipe de obreiros, José Carlos, que está lá na porta. É uma equipe que tem estado conosco em todos os momentos. Petrônio, que não está aqui hoje, mas sempre está conosco, o irmão Luciano, que são os irmãos na linha de frente aí direto. Então Deus abençoe vocês. EBD, estamos aqui. Eu quero chamar você que é da EBD, jovem, adolescente, que ainda não veio para a escola dominical, venha, porque já estamos com a escola presencial, tá bom? Venha, porque este é o tempo de nós estarmos aprendendo a palavra de Deus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E todos digam, Deus abençoe. À noite eu falo mais nome, tá? Deus abençoe, irmã Clarice, seu esposo. Deus abençoe, viu, vocês? E à noite estaremos aqui, meus irmãos, para adorarmos a Deus, 6:30 em ponto, como foi a Santa Ceia ontem. 6:30 em ponto, estaremos dando início ao culto. Deus abençoe.